Ô Nilton, eu também já observei isso, Nilton. Mas a culpa não são dos policiais militares que estão no policiamento ostensivo. É que não existe orientação nesse sentido. Porque se você for ver há 40 anos atrás, na história, se você chegar a séculos atrás, você vai ver o Major Vidigal, não é? Saindo pelas ruas do Rio de Janeiro, fazendo o policiamento ostensivo, orientando os policiais militares daquela época, que eles tinham que ficar observando, né, o movimento de cada indivíduo, né, para evitar os assaltos que já existiam naquela época, né? Você vê que os batedores de carteira eram um exemplo, né, em que os policiais militares tiveram orientação na época do Ururaí Magalhães, né, que era o comandante geral, não é verdade? Criou a dupla Cosme e Damião. Então, naquela época não havia celular, não havia as redes sociais. Então, essa orientação caberia ao comando, né, geral fazer isso, não é verdade? Mas hoje você vê que eles não têm independência. Eles têm receio de tomar uma atitude, de serem mal compreendidos e perderem até o comando. Quando você coloca um secretário de segurança, ele vai lá fazer política. Em vez dele fazer policiamento, orientações, então os pobres policiais militares são lançados na rua e não tem nenhuma orientação, porque se houvesse orientação, eu tenho certeza que eles cumpririam a ordem. Mas piorou mais ainda nesses 4 anos, né? Porque eles foram levados para a política, né, com promessas e vantagens pecuniárias, né, cargos comissionados. Então o policiamento ficou muito prejudicado. E, Nilton, eu tenho um amigo, né, que ele é coronel, Luiz Fernando. Eu vou até falar com ele isso, para ele falar com os colegas dele que estão na reserva, ou alguém que estivesse em serviço ativo, que fizesse essa proposta, dar aula, reunir, né? Geralmente os comandantes de 40, 50 anos atrás, eles reuniam a tropa e davam essa preleção: vigiem os bondes, os batedores de carteira, os ladrões de galinha, né? Era assim que funcionava. Hoje não existe mais isso. A polícia militar foi politizada, tá entendendo? Então você passa na rua, é um policiamento ostensivo, preventivo, e que os policiais deveriam ficar atentos aos que passam, né, para ver se algum ato ilegal, se algum ilícito penal poderia estar sendo praticado. Eles não estão olhando, eles estão no celular o tempo todo, nas redes sociais. Mas eles não têm culpa, porque falta orientação, Nilton. Então tem que haver essa orientação, tá entendendo? Agora, eu não vou dizer isso que todos fazem tem esse tipo de comportamento. Eu já vi, sim. Não é só você e muitos outros que veem isso. E a gente vê, às vezes, até crítica da mídia a esse respeito. Mas eles não são culpados, é falta de orientação de comando. O comando não orienta, não faz preleção, não prega contra esse hábito. Tá entendendo? O problema é esse. Entendeu? Então não vamos culpá-los, não, porque eles tinham que estar na rua, sob comando, supervisões, orientando,
Existe isso? Não sei se existe. Se existem, eles estão praticando a transgressão disciplinar. E eles têm um código de transgressão disciplinar que prevê punições de prisão até 30 dias. Né? E a reincidência poderia ir até a conselho, né? Para responder a conselho e até serem excluídos da corporação. Então eu vou até falar com eles sobre isso para passar esse tipo de orientação, tá bom? Mas ai de nós se eles não houvessem, tá? Se eles não houvessem, a situação seria muito pior. Então não é humilhar, não é orientar, fazer preleções, fazer reuniões, né? Filmar na rua. Olha só, aquele colega lá estava no celular mais de meia hora, mais de 40 minutos, enquanto o outro estava ali roubando, assaltando. Orientar, porque eles são muito úteis para nós. Eu bato palma para os policiais militares, tá entendendo? Eles não ficam dentro de um prédio só se locupletando e indo de viatura para casa gastando combustível à vontade. Eles não, eles trabalham mesmo. Eles vão para a rua e estão expostos a perigo, estão expostos ao sacrifício da própria vida. Entendeu? Eu bato palma para os policiais militares, como bato palma para os bombeiros, para os médicos de serviço público, para todos os membros da saúde de serviço público e também da rede privada, que estão ali horas e horas salvando, atendendo pessoas, tá entendendo? É isso aí, tá bom, Nilton? Eu vou falar com esse meu amigo lá. Valeu, um abraço, muito calor, né? Valeu.